Ah, dona Margarida, que saudade. Bom era o tempo que a gente ficava junto, né? Era bolo de cenoura, bolo amanteigado com cobertura de chocolate. Eu te mando as receitas, viu? Porque saúde aproxima. Apvida. Saúde pra valer. Ei, você. É você mesmo. Você mesma. Leitor, leitora do Portal da Holanda. Hoje, segunda-feira, estamos retomando o movimento do programa A Hora do H, que, para mim, é realmente um momento virtuoso que nós temos no Portal da Holanda, porque todas as segundas-feiras a gente retoma as atividades de um programa que visa levar para você, através de personalidades e grandes protagonistas da cidade de Manaus, a abordagem de assuntos de grande relevância e alguns até importantíssimos para você e para mim. Eu estava dirigindo, eu estava vindo para cá, aí fiquei pensando, que eu fico tentando bolar a abertura, o que eu vou dizer. Aí eu pensei uma coisa interessante. Quantas cidades no Brasil podem dizer, podem se ufanar, podem ter o orgulho de declarar que tem um jornal que circula nessa cidade há mais de 100 anos? Vocês já imaginaram uma coisa dessa? Eu vou conversar com o jornalista Fred Novaes, que é diretor de jornalismo do Jornal do Comércio, que circula em Manaus há mais de 100 anos. Aí na sua cidade tem um jornal assim? Pois é, aqui tem. E o interessante é que eu vou tentar pescar aqui do Fred Novaes, que é um jornalista renomado, é um grande ator do jornalismo no estado do Amazonas. Eu vou tentar pescar com ele justamente isso. Como é que um jornal se mantém mais de 100 anos em circulação? Não é um feito formidável? Não é um negócio fantástico? Pois é. É com ele que nós vamos conversar agora. Então, se você tem a minha curiosidade, a minha mesma curiosidade, fique com a gente, porque o Fred ele vai desnudar todas as verdades, todos os detalhes e fatos sobre esse jornal que é orgulho da imprensa amazonense. Fred Novaes, seja muito bem-vindo à Hora do H. Tem gente aberta vendo a gente aí. Legal, satisfação aqui estar com você, que você é uma pessoa que eu admiro demais. Para mim é uma alegria, principalmente representar o Jornal do Comércio, que, como você falou, 117 anos é um patrimônio cultural do estado do Amazonas. Fred, como é que você se sente como diretor de jornalismo de um jornal com 117 anos, quando no quadro atual nós vermos a circulação dos jornais no Brasil, do jornal impresso, diminuindo. O que você pode dizer, primeiramente, sobre a manutenção? Quais foram os pilares que mantiveram o Jornal do Comércio circulando no Amazonas por mais de 100 anos? Olha só, eu acho que o Jornal do Comércio se mantém hoje ainda vivo por conta de um patrimônio, como a gente falou, de ser um patrimônio do estado do Amazonas, mas de ter um grande legado. E esse legado está centrado na questão da credibilidade que essa marca conquistou nesse decorrer de espaço de tempo muito longo, né? E acho que muito atrelado também na chamada terceira era do Jornal do Comércio, que a gente pode separar o Jornal do Comércio pelo menos em 3 grandes eras, né, nesses 117 anos. Mas nos últimos 40 anos ele esteve sob domínio de uma família cujo o grande ator é o jornalista e empresário reconhecidamente na cidade como um homem de um grande legado, que é o jornalista Guilherme Aloísio, que realmente reforçou na identidade do Jornal do Comércio esse patrimônio da credibilidade, de um valor, de uma humanidade e de princípios, né, que eu acho que fazem falta e que fazem com que esse jornal tenha realmente esse peso de representatividade, que as pessoas conseguem confiar no conteúdo que está expresso nesse jornal. Então eu acho que essa grande baliza, que foi a força da credibilidade, de você tratar a notícia sem o peso que muitas vezes são colocados,
que muitas vezes fogem àquela apuração técnica da reportagem, que você também, muitas vezes, sem buscar interesses escusos. Eu acho que essa credibilidade, essa representatividade e essa referência que o jornalista Guilherme Aloysio conseguiu implementar nesses 40 anos, eu acho que isso faz uma marca permanecer e ser referenciada por aquilo que ela faz, que no caso do Jornal do Comércio é expor notícias, principalmente nos últimos 30 anos, relacionadas ao desenvolvimento do Estado, ligadas à questão da economia, política, negócios, mas sempre nesse viés, né, de buscar e ter o foco em reconhecer da importância de a gente estimular, fomentar o desenvolvimento da Amazônia. Fred, eu vi um comentário muito interessante uma vez sobre o Jornal do Comércio num evento, e alguém mencionou que o Jornal do Comércio tornou-se, pouco a pouco, e hoje, solidamente, sem contestação, é o jornal porta-voz de tudo que acontece no Distrito Industrial de Manaus. É um jornal que circula sem qualquer restrição, circula com a maior tranquilidade em todos os âmbitos do Distrito Industrial de Manaus. E isso realmente é um fato. O Jornal do Comércio tem sido o porta-voz dos acontecimentos, dos eventos, de tudo que tem a ver com a Zona Franca de Manaus? Olha, Humberto, eu assim, sem pretensão, mas também sem falsa modéstia, a gente, na verdade, não apenas porta-voz, eu acho que o Jornal do Comércio, na verdade, ele foi participante desse processo. Eu acho que em muito momento o Jornal do Comércio ajudou a ampliar um fórum de discussões, debates, de levantamento de questões, de muitas vezes de lutas, né? A gente, quando pensa na Zona Franca de Manaus, a gente olha, na verdade, como nesse período de existência da Zona Franca de Manaus, como um período de guerra, em que muitas vezes você vive num confronto, né? Numa luta eterna, numa defesa, no estado de permanente beligerância, na defesa dos interesses desse modelo de desenvolvimento, que é talvez o maior modelo de desenvolvimento regional que o Brasil tem, é o maior case de sucesso. E o Jornal do Comércio, dentro dessa batalha que se construiu, que se mantém ativa, o Jornal do Comércio, eu acredito que seja um elemento participante desse processo. É parte da luta, é parte desse fórum de discussões, e hoje o Jornal do Comércio tem se destacado também por, de alguma forma, capitanear uma série de pensadores que estão ao redor desse nosso modelo de desenvolvimento e que também buscam também alternativas de desenvolvimento além da Zona Franca, né? Então a gente, de certa forma, amplia essa discussão, amplia o fortalecimento da defesa, da luta e da manutenção dos nossos interesses. Então eu acredito que o Jornal do Comércio conseguiu se referenciar nesse sentido e tem vamos dizer assim, esse valor agregado pelo fato de ser realmente associado como porta-voz, como participante, como realmente alguém que está ao lado, que não é estranho nesse movimento de defesa permanente que a gente tem que ter em relação à Zona Franca de Manaus. Muitas empresas da mídia impressa foram surpreendidas e, ao mesmo tempo, se atropelaram, de certa forma, no que tange a transposição do jornal impresso para a internet. E eu gostaria de saber o seguinte: primeiro eu quero dar uma opinião. Perfeito, à vontade. Eu acho que o Jornal do Comércio, na internet hoje, o Jornal do Comércio do Amazonas, né, tem a melhor e mais bonita cara. Eu quando abro o Jornal do Comércio para ler, essa página principal, ela é impactante, ela é uma página que, e sou eu falando, o que eu sinto. Quer dizer, eu gostaria de saber o seguinte: a transposição do impresso para a internet, ela foi calculada? Ela foi uma transposição que vocês se prepararam e num determinado momento, aperta o botão, a partir de agora, começou. Nós estamos na internet, como fruto de toda essa fase preparatória? Vocês tiveram algum problema da transposição? Com certeza. Eu acho que essa questão da tecnologia que modifica os negócios, que modifica as relações de uma maneira geral, mas os negócios são impactados de uma forma muito forte por conta da tecnologia, e essa revolução tecnológica ela vem num crescente.
eu acho que poucas empresas elas conseguiram se preparar de forma correta. A gente precisa reconhecer, no caso do Jornal do Comércio, que houve uma dificuldade nessa transposição, nesse processo de avanço do analógico para o digital. Houve um grande delay, houve uma dificuldade de entendimento, talvez até, e também ao mesmo tempo também de entendimento do jornal, com os jornalistas, isso, é isso? Não, eu acho que o jornal com o próprio público. Com o público. O fundamental é o público. Nesse parâmetro aí, o foco sempre tem que ser o público. A gente está com comunicação, a gente precisa comunicar. O processo da comunicação precisa ter esse feedback, né? Quando não existe feedback, você cai no vazio. E eu acredito que essa migração, vamos dizer assim, ela tem acontecido de uma maneira que não foi talvez dentro de um planejamento maior e talvez de uma forma que a gente pudesse implementar da maneira mais pensada. Muitas vezes a gente teve que, temos que entrar, e vamos entrando, depois fazemos correções de rota e ajustes, mas acredito que a gente tem conseguido avançar de uma maneira de manter os pilares da identidade do jornal, porque eu acho que não adianta você pensar, porque está todo mundo fazendo, a gente tem que fazer isso, porque a gente o que as pessoas estão consumindo, é o que as pessoas estão fazendo. Eu acho que o Jornal do Comércio ele tem pilares que eles não podem ser apartados, porque, como a gente falou no início, a força do Jornal do Comércio está na credibilidade, então em valores que você não pode dissociar. E esses valores eles precisam ser construídos de uma maneira eles foram construídos durante 117 anos, de uma maneira muito sólida, e você não pode arriscar em apostas no mundo digital, porque a gente sabe que a tecnologia ela é um campo de muitas apostas, né? Muita gente arrisca, tem coisas que começam e terminam e não tem continuidade, né? Então o Jornal do Comércio ele não pode se dar o luxo de fazer apostas num terreno em que você não conhece tão bem, né? Você tem todo por trás um legado que você precisa manter. Então a gente hoje, por exemplo, nós temos um cuidado muito grande a não querer apressar determinadas coisas, determinados processos que venham a prejudicar a manutenção dos pilares que são fundamentais para a empresa, como esse da questão da credibilidade, de a gente ter muito cuidado com a apuração, de não entrar no sensacionalismo, não entrar em determinados conteúdos e manter um padrão que de certa forma nos associa, como a gente falou daquela questão de ser referenciado, né, por essa identidade do jornal, que é um jornal de certa forma que segue um padrão diferenciado, que a gente tenta se posicionar dentro de um segmento em que as pessoas a gente não está ali disputando cabeça com a questão de morte, com a questão de nudez, com a questão de o que a internet hoje preconiza como aquilo que dá resultado, né? Então, se hoje a direção da empresa tal da audiência a qualquer preço. A audiência a qualquer preço. Então, se o jornal ele não tivesse esse cuidado e vamos dizer assim, essa disposição que a direção da empresa tem de manter esse legado e essa referência que ele construiu durante muito tempo, como isso ser fundamental, muito mais do que a gente ter o nível de alcance que talvez quem olha pensa assim, mas um jornal precisa ter determinados parâmetros de alcance, determinados parâmetros de penetração junto ao público, junto à internet. Então a gente, na verdade, de certa forma, também entra num processo educativo de requalificar esse público. Mostrar, como você falou, que o jornal ele tem um layout bonito, ele tem um padrão que ele se mantém, ele não é apelativo. Ele tenta, na verdade, ser construtivo no sentido de trazer conteúdos que, de alguma forma, vão substanciar aquilo que a gente tem como alvo, como meta. Qual é? Ajudar a fomentar e consolidar o desenvolvimento daqui da Amazônia. Fred, qual é agora a política, né, em relação ao jornal impresso e o jornal virtual? Vocês ainda estão distribuindo o jornal impresso. Mas o foco de leitores, de assinantes, etc., é bem maior do que hoje, como era antes, né? Para que fossem vendidos, distribuídos o jornal impresso? Olha, com certeza. Eu acho que essa migração está acontecendo de qualquer maneira. Hoje o nosso público de internet é muito maior do que o público de jornal impresso. Hoje a questão, por exemplo, venda em banca, né? As bancas que faz tão
parte, né, da nossa... A tradição, né? Da tradição, da nossa cultura, né? Assim, quem da nossa geração que não vivenciou aquela experiência de você chegar numa banca de revista, de ir lá folhear as revistas, com aquele cuidado. Eu sou apaixonado pelo design gráfico. Eu acho muito lindo você ver aquele cuidado que um artista, né, quase que um artesão de imagens, de texto, construiu aquela apresentação de conteúdo. Eu acho isso aí uma coisa maravilhosa. Eu acho que o jornal hoje ainda tem isso. Eu sou um apaixonado por esse produto, né? Mas a gente precisa entender o mercado, que não adianta você... É a mesma coisa, esse processo de reformulação e da revolução tecnológica é algo que você não pode conter. É uma realidade. A gente tem vários exemplos aí. Você que é uma pessoa da música, do jazz, a gente tem um exemplo claro, a questão do vinil, né, por exemplo, né, da migração para o CD e de repente o streaming, e agora você vê que aí o próprio CD, a própria fita cassete está voltando, né? É verdade. Os próprios bolachões estão voltando. Os bolachões, então... Então, de certa forma, isso cria, inclusive, assim, ontem mesmo, eu estava numa livraria e encontrei um vinil lá para vender. Aí eu peguei aquele produto, que eu não tenho vinil mais, né? Mas assim, eu olhei e falei, caramba, que produto apaixonante. Que coisa maravilhosa, né? O design da capa, o cuidado, as informações constantes, o encarte, né? Aquela coisa que você parece assim uma... Tem um carinho também que você tem quando você tira o bolachão, pega... Aí você vê a agulha passeando, deslizando, né? Fred, me diz uma coisa. Como é que as pessoas podem assinar o jornal? Como é que as pessoas que estão... Tem tanta gente nos vendo que não são assinantes do jornal. Como é que elas podem fazer isso? Olha só, tem duas maneiras que podem ser acessadas. Isso é métodos antigos, né? Métodos antigos você pode ligar para o jornal. É um pode caminho. Ligar. Pode ligar no 2101-5500, Jornal do Comércio. 2101-5500. Pode ligar. Pode ligar, que certamente você vai ser direcionado para alguém que vai fazer o encaminhamento para assinatura, tanto do impresso, ou caso não queira, só do digital. Quer dizer, continua as assinaturas para o impresso, né? Continua com as entrega em casa, em domicílio. Entrega em paz. Hoje, quase a totalidade da nossa produção é para assinantes. Bacana. Né? A gente mantém aí um grupo de assinantes que querem ter o prazer de folhear um jornal, que é um prazer realmente, coisa assim... de quem gosta de produtos analógicos. Concordo. Assim como a gente tem hoje, por exemplo, quem gosta de escrever, né, no papel. Hoje, com a revolução digital, a gente tem muita gente que vive com o celular em todo momento, mas tem pessoas que gostam realmente de anotar. Sim. Consegue ter uma relação mais aprofundada com a sua própria mente quando você escreve. Eu acredito também que com a informação a gente pode ter essa forma diferenciada de assimilar, de interagir com esse conteúdo de uma forma analógica. Mas eu entendo que o mercado ele vive uma digitalização que talvez não tenha volta, né? Mas assim, acredito que o produto Jornal do Comércio impresso ele ainda permanece. Ele permanece até mesmo em respeito a toda essa tradição e em respeito também aos consumidores que ainda fazem questão de ter o seu jornal. Mas a gente tem a opção, obviamente, para todos os assinantes e todos que querem conhecer e assinar o conteúdo do Jornal do Comércio, também assinar no nosso site, que é o portal JCAM, que é no endereço jcam.com.br. jcam.com.br. Isso, pode ser jcam.com.br. E você pode se tornar um assinante do Jornal do Comércio. Pode se tornar um assinante também. O Paulo mostrou aí durante a nossa entrevista que legal. A capa principal do jornal. A gente estava falando, ele estava colocando aí o pessoal ver como está bonito o layout, né, do jornal. Se fora está bonito, imagina dentro. Tá aí. Tem uns colunistas, Perfeito. Esses colunistas. Fred Novaes, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Parabéns a toda a equipe do Jornal do Comércio, parabéns ao Adalberto Santos, que está conduzindo essa equipe aí, né, com grandes metas para que tudo venha a ser muito melhor amanhã, eu tenho certeza disso. Eu creio. Obrigado também. pela entrevista. Eu que agradeço. Fred Novaes, grande jornalista. Conte comigo sempre. Bem, minha gente, é isso aí. Aqui na nossa cidade tem um jornal com mais de 100 anos. E agora você já sabe, né, que a transposição levou o jornal para um outro patamar. E você pode constatar tudo isso que o Fred Novaes acabou de dizer lá no jcam, né, .com.br. Você vai ver que nós não exageramos nem um pouquinho.
Até amanhã, gente. Ah, dona Margarida, que saudade. Bom era o tempo que a gente ficava junto, né? Era bolo de cenoura, bolo amanteigado com cobertura de chocolate. Eu te mando as receitas, viu? Porque saúde aproxima. Apvida, saúde pra valer.